Temos notado que a história da ciência em livros didáticos está cheia de relatos que buscam ilustrar descobertas através do uso de situações diversas, muitas vezes imaginárias, como uma fábula, em sua estrutura. Tais situações, quando colocadas, apontam um modo de divulgar a ciência de uma forma interessante e divertida. Muitas pessoas conhecem as histórias que envolvem cientistas colocadas em muitos livros e cabe a pergunta: o que há de verdade nessas histórias? Ciao ragazzo, io sono Marco Vitruvio, ma come che ti parli portoghese io parlo anche. Meu nome é Marcos Vitruvio, fui um arquiteto que viveu no século I a.C., 2 séculos após Arquimedes. Arquimedes era um exímio matemático, homem criativo que estava sempre atento aos fenômenos na natureza. Eu escrevi uma das histórias mais famosas que é contada até hoje e que relembraremos aqui. Arquimedes está envolvido em muitos enigmas e mitos. Certa vez, Hierão, rei de Siracusa, ofereceu aos deuses uma coroa de ouro e, para isso, solicitou ao ourives que fizesse esse trabalho. Como pagamento, ofereceu a ele uma porção em prata e ouro em pó para que lhe confeccionasse a coroa ao qual tanto desejava. Ourives, tenho um trabalho a ti. Quero que me faças uma coroa de ouro puro. Para isso lhe pagarei em moedas de prata. Então lhe entregarei as moedas de prata e o ouro para a confecção. Faremos conforme, majestade. Faça contento. Começarei imediatamente. Ourives, enfim tu chegasses com minha nova coroa. Minha não, dos deuses. Olhe só que magnífica. Rainha, minha rainha, olha a nova coroa. Empregada a mim como prova do poder que os deuses me concederam. Após a coroa ter sido entregue a Hierão, ele começa a desconfiar que nem todo o ouro que ele havia dado a Ourives tinha sido empregue na confecção dela. Passado alguns dias, o povo começa a comentar que Hierão, o rei, havia sido enganado. Majestade, estão dizendo que o senhor foi enganado. A coroa não é esse ouro todo. Mas o quê? Como assim? O povo está comentando que Ourives tirou uma parte do ouro da coroa e botou prata. O quê? Fui trapaceado? Eu não. Os deuses foram trapaceados. Minha rainha, o que me dizes sobre isto? Pois sabe muito bem que eu usei tuas joias para a construção da coroa. Quê? O que você disse? Isso é um fato. Hierão, não, volte aqui! Hierão, minhas joias! E restou ao rei chamar Arquimedes.
Pois não, Vossa Majestade? Arquimedes, lhe tenho uma tarefa. Os deuses têm uma tarefa a você. O que aconteceu, grande rei? Pois o povo está zombando de mim. Diz que minha coroa não foi feita com o ouro todo que entreguei a Ourives. E o que queres que eu faça? Ora, quero que descubra se fui enganado. Resolva este problema. Vou precisar de um tempo para isso. Sim, sim. Uma semana e já sabes. Se não me resolver o problema, lhe corto a cabeça. É tempo de sobra, Majestade. Um tempo é bem relativo. O que está fazendo aqui? Vá, vá, comece! Como queira, Vossa Majestade. Eureka! Eureka, achei! Achei! Eu vou tirar a cabeça! Arquimedes encheu uma banheira com água até a borda. A coroa, ela possuía um peso P. Para tanto, ele construiu dois materiais, um feito de ouro e um feito de prata, onde esses também tinham um peso P. Arquimedes pega o material feito de ouro e coloca dentro da banheira, onde ele percebe que acaba escoando um certo volume de água, onde chamamos isto de V1. Arquimedes enche novamente essa banheira. Arquimedes agora pega o material feito de prata e coloca dentro da banheira, onde ele percebe que esta vez um volume diferente de água escoa dela. E aí nós vamos chamar de V2. Arquimedes percebeu que a quantidade de água derramada quando que ele colocava o material feito de prata na banheira era maior do que a quantidade de água que acabava sendo derramada quando que ele colocava o material feito de ouro, pois a densidade da prata é menor que a do ouro. Arquimedes agora pega a coroa supostamente feita de ouro e coloca na banheira, onde o volume derramado é V3, sendo que esse volume é maior do que o volume derramado pelo material feito de ouro. Arquimedes! Grande rei, o senhor foi mesmo enganado. A coroa não é de ouro puro, é uma mistura. Ourives! Ninguém tenta enganar o rei! O rei não! Os deuses! Mande matá-lo imediatamente! Encerra aqui a história de Arquimedes e a coroa do rei. Não. Vitruvius. Como é que podes contar tantas falsas histórias por aí? Primeiramente, quem é você? Galileu Galilei? Aquele que defendeu que a Terra se movia, que a Terra não era o centro do universo. Aquele que quase foi para a fogueira. Lembra? Aquele mesmo que criou uma luneta, que observou a Lua, satélites de Júpiter. E que, claro, nas horas vagas houve essas historinhas sem nexo aí. Como? O que pretendes fazer? Eu quero lhe mostrar, Vitruvius, as impossibilidades dos métodos descritos na sua história. Todo mundo acata a minha história, jovem Galileu. Ela é fantástica. Por que você quer duvidar dela? Como podes, Vitruvius, ser tão convicto dessa história se tu viveste séculos após Arquimedes? Por que iria um escravo pobre encher uma banheira para colocar uma coroa dentro? Mas você acha realmente que Arquimedes seria tão louco para sair sem trajes pelas ruas gritando Eureka, Eureka? Hã? Vitruvius, essa sua história possui inúmeras falhas físicas. Falhas essas que um exímio matemático como Arquimedes nunca cometeria. Como assim, jovem Galileu? Este método proposto por você não funciona? Meu caro Vitruvius, tu conheces bom senso? Qualquer pessoa que tivesse um pouco de bom senso perceberia que esse método não funciona. Como assim, jovem Galileu? Suponhamos que eu fosse mergulhar a coroa num recipiente. Esse recipiente teria que ter, no mínimo, 20 centímetros de diâmetro, concorda?
Certo. e uma área superior a 300 centímetros quadrados. Concorda? Sim, concordo. Até agora você não me convenceu de nada, jovem Galileu. Calma, Vitruvius, tá? Calma. Suponha que o peso da coroa era de 1 quilograma. Se eu fosse mergulhar esta coroa num recipiente, caso ela fosse falsificada, feita de ouro e de prata, ela teria uma densidade de, vamos supor, 15 gramas por centímetros cúbicos, que é uma densidade média entre os dois metais, certo? Eu concordo até aí. Pois bem, nessas condições, o volume da coroa seria de 67 centímetros cúbicos, certo? Continue, homem, deixe de rolar. Se uma coroa dessa, com esse volume, com essa densidade, fosse colocada em um recipiente, o nível de água subiria 2 milímetros. 2 milímetros. Mas, Galileu, isso é imperceptível. Então por que tu não dizes eureka agora? Tu entendes agora como esta mudança é imperceptível demais para que Arquimedes pudesse tê-la medido? Você está certo, Galileu. É que eu repassei essa história por muitos anos e para muita gente. Escrevi um livro sobre o que deve ter acontecido, chamado A Pequena Balança. Se tu quiseres, podes ler. Talvez eu leia. Nesse livro, eu explico como Arquimedes deve ter usado um princípio de peso ao invés de volume, o que ficou conhecido como princípio ou lei de Arquimedes. Como assim, Galileu? Explica melhor. Todo corpo mergulhado em um líquido exerce um empuxo de baixo para cima, que é igual ao peso do fluido contido em um volume idêntico ao volume submerso do corpo no fluido. Sim, empuxo, mas como é que funciona essa balança e o que ela tem a ver com a coroa? Arquimedes pegou a coroa de peso P e também o material de ouro de peso P e suspendeu-os no ar. Fazendo dessa forma, ele não teria como descobrir se a coroa era falsa ou não era. Sim, mas até agora nós não chegamos a solução nenhuma, Galileu. Pois bem, Arquimedes colocou tanto a coroa quanto o material de ouro mergulhados na água, cada um suspenso por um fio, ligados a uma haste horizontal comum. Isso é a balança, onde cada um dos lados fica suspenso e mergulhado na água. Não consegui entender, Galileu. Você disse que a coroa e o ouro tinham o mesmo peso P, não é mesmo? Mas, se você coloca as duas naquela balança, ela vai ficar em equilíbrio. E Arquimedes não teria como saber se a coroa era verdadeira ou não. Olha, meu caro Vitruvius, eu acho bom mesmo você ler o meu trabalho A Pequena Balança. Você está subestimando minha capacidade? Mas, Vitruvius, tu não acabaste de dizer que concorda com a existência do empuxo? Pensa bem. Se a coroa e o material de ouro têm o mesmo peso, caso a coroa seja falsificada, a densidade deles será diferente. Portanto, se a densidade deles for diferente e o peso for o mesmo, eles terão volumes diferentes. Sim, mas o que tem a ver a coroa tendo um volume e o ouro outro? Pois bem, o material de ouro possui um volume V1. Quando é mergulhado na água, ele desloca um volume de água V1. A coroa possui um volume V3. Quando mergulhada na água, ela desloca um volume de água V3. Como o empuxo equivale ao peso do fluido deslocado, logo o empuxo exercido sobre a coroa e sobre o material de ouro é diferente. Eu tô começando a entender. Tu queres dizer que no ar a balança ficaria equilibrada, mas na água não, porque o empuxo do ar é quase que desprezível, mas na água ele não é desprezível, é isso mesmo. Isso aí, Vitruvius. Como a coroa era feita de ouro e de prata, o seu peso aparente na água, era menor do que o peso do material de ouro puro. Assim, Arquimedes provou para o rei que a coroa era falsa. Agora, Galileu, você me apresenta uma solução viável. Sabe, Vitruvius, essa história sempre foi bem furada.
Mas numa coisa eu tenho que concordar contigo, sempre concordei. É? Arquimedes era brilhante. E essa história é tão fantástica quanto antes, mas agora ela é fisicamente plausível. E que tal, Galileu, se nós começássemos a divulgá-la juntos? Pode ser, mas com uma condição. Qual? Leia meu trabalho, Pequena Balança. Achei que falaria sobre Santa Inquisição. As verdades não são absolutas e nem estanques. Questiono as autoridades livrescas e te desafio a pensar na verdade como algo inatingível, que devemos buscar constantemente e como uma luz distante a nos guiar. Vou te mostrar de que modo fiquei conhecido por mudar conceitos de imutabilidade dos céus. Eureka! Eu acho mesmo que eu preciso de um intervalo.